Talvez a necessidade de encontrar um discurso. Encontrar um discurso que vá ao encontro da época em que vivo, não é? Eu acho que é um bocadinho isso. É a procura de um discurso sobre as questões que acontecem, que estão a acontecer e que me inquietam e, em princípio, inquietarão os meus concidadãos. É um bocadinho isso, é essa. Não é exatamente uma necessidade de intervenção, embora também, em última análise, acabe por ser, não é? Porque ao encontrar esse discurso e ao comunicá-lo, eu estou a inscrever-me num conjunto de pessoas que têm aquela preocupação ou que são movidas por aquela questão, por aquele interesse. E nesse sentido, isso acaba por ser também intervenção. Não é aquela intervenção, talvez, mais radical que foi durante muitos anos e às vezes ainda existe arte que tem essa característica mais feroz, digamos assim. Mas sim, acaba por ser uma necessidade de intervir e de dialogar com o meu tempo. Bom, isto foi um desafio, isto veio um bocadinho no seguimento de um outro monólogo que eu fiz. É engraçado que até há um pouco tempo, era um bocadinho renitente aos monólogos. Eu gosto de estar em cena acompanhada e sobretudo, tenho vindo a descobrir que gosto, sobretudo, de ensaiar acompanhada. Depois de estar em cena, há um grande prazer de ser, que os monólogos permitem e os solos permitem, que é ser o dono do tempo. Isso é quase é um prazer quase sensorial. Pronto, e isto surge no seguimento, este desafio acabou, este texto, o conhecimento do texto da Graça Pires, que é o que está na base da construção deste espetáculo, veio no seguimento de um outro monólogo que eu fiz sobre a Antígona, um texto de um poeta chileno, meio japonês, meio chileno, José Watanabe, que escreveu um poema para uma atriz interpretar todas as personagens da Antígona. E eu fiz esse texto. E no seguimento disto, em conversa com a professora Eugénia Vasques, ela falou: Mãe, tu devias ler este texto da Graça, porque, pronto, talvez dê um espetáculo interessante. E depois foi o percurso natural. Isto acabou por ir ganhando forma, não é? Depois o espetáculo em si, não sei se queres que eu salte já para isso, mas em relação à construção do texto, o texto acaba por ser um espaço de encontro de vários géneros literários, acaba por pôr em diálogo a poesia com a prosa, com a memória, com o relato, com o ensaio, porque depois à medida que fomos trabalhando, não é? Primeiro foi a seleção dos poemas, ou dos excertos dos poemas que iriam acabar por fazer parte do conjunto, que na verdade são os poemas que traçam o itinerário do espetáculo, não é? Aquele percurso, este percurso que é mais pela sensibilidade e pelo pensamento da Isadora Duncan do que propriamente sobre a biografia da Isadora Duncan, porque embora haja alguns apontamentos temporais, eles são residuais e os tempos estão misturados, não seguem o fio da cronologia, digamos assim. E depois foi por os poemas da Graça Pires a dialogar com os textos da Isadora, com aquilo que dentro da prosa da Isadora, seja ou das entrevistas, ou das coisas que ela foi escrevendo, dos ensaios, etc., porque ela escreveu bastante e pensava muito. Esse diálogo é daí que nasce o texto, não é? Que funda em cena várias dinâmicas literárias, digamos assim. Sim, é muito difícil, porque
estamos a falar de uma coreógrafa, de uma bailarina, não é? É muito importante, determinante no espaço que abriu para a possibilidade da dança contemporânea, porque havia outras dançarinas, bailarinas naquela época, mas a Isadora, no seu discurso, já tem o discurso que a dança contemporânea reclama. Um espaço de movimento livre, em harmonia com o corpo, com um bocadinho com a improvisação, uma reação a partituras muito rígidas e muito a importância do treino físico e a importância do acaso, da improvisação, como ela diz, numa linguagem que é muito da época, deixar a alma receber os impulsos e os estímulos que farão com que o movimento se produza. Ora, isto é ela que dizia, era ela que dizia, e é o que a dança, é muito do que a dança contemporânea ainda hoje persegue. Portanto, não estamos a dizer nada de especial se dissermos que realmente é a Isadora que abre esse caminho. Solo é mais no teatro diz-se mais monólogo, não é? Mas isto não é exatamente teatro, nós não podemos, quer dizer, o que é teatro? É um espetáculo, é um espetáculo performativo, mas não é exatamente só um monólogo. O corpo, o espaço estão em diálogo de uma forma muito que não é exatamente teatral, mas também não é dança, e também não é só poesia. Portanto, eu acabei por lhe chamar solo dramático, solo poético, solo dramático, umas vezes solo dramático, outras vezes solo poético, numa tentativa de encontrar aqui uma terminologia que fugisse ao monólogo, mas que por outro lado não se entregasse à dança, também não a recusasse. Pronto, é um bocadinho que chamasse a poesia, porque na verdade em termos de objetivos de vida, uma das coisas que a Isadora reclama e pela qual luta é pela liberdade poética. Portanto, é isso tudo misturado, acaba por ser um bocadinho isso tudo misturado. É mais ao nível do texto e da orientação dramatúrgica, não é? O trabalho, a colaboração é uma colaboração. Primeiro é ela que me mostra o texto, não é? E depois e que conhece muito bem o percurso da Isadora, porque eu não o conhecia como agora conheço, não é? Isto foi um encontro com a sensibilidade da Isadora muito. Foi um encontro que se aprofundou muito, não é? A professora Eugénia Vasques, além de me mostrar o texto, depois também foi-me abrindo caminho por tudo o que existe acerca da Isadora e os textos. Pronto, a biografia a autobiografia que ela escreveu é o caminho imediato, mas muitos outros textos e chamando-me a atenção de relações da Isadora com o seu tempo, relações que infelizmente é impossível explorar num espetáculo único, não é? Porque aquilo que eu sinto, depois de mexer na companhia da professora Eugénia Vasques, de mexer no material todo, é que haveria possibilidade para uns 50 espetáculos, com óticas muito diferentes. Esta mulher era muito multifacetada, muito pluridisciplinar, os interesses dela abrangiam variadíssimas coisas. Ela defendeu e reclamou e pensou sobre muitos assuntos. Entregou-se a muitas sensibilidades. Ela foi comunista, ela tinha uma componente esotérica, quer dizer, coisas que à partida parecem quase inconciliáveis, não é?
E, portanto, há muitas óticas. Era uma livre pensadora, era adepta do amor livre, nunca se casou, reclamava um lugar da mulher emancipada relativamente ao homem que deveria ser o seu companheiro de viagem e não nem um suporte, nem um apoio, nem um tutor. Portanto, este lado, e nós não nos podemos esquecer que nós estamos nos anos... Ok, estamos nos anos, ela morre em 27, estamos no auge dos primeiros 20 anos do século XX, que foi a época em que explodiram todas as modernidades, não é? Ainda hoje andamos um bocadinho às migalhas do que foram os primeiros 20 anos do século XX. Portanto, é natural que mas ela era uma revolucionária, e ela reclamou esse espaço revolucionário na sua vida, na sua existência, na sua arte. Depois e foi muito importante o trabalho com a professora Eugénia Vasques, exatamente pela relação, também porque ela é de uma economia muito eficaz quando olha para um texto, e isso é uma grande segurança para quem está a compor um arranjo literário, digamos assim, a partir de várias fontes, porque essa economia é absolutamente necessária e imprescindível para chegarmos a um objeto que seja interessante e que não seja demasiadamente explicativo ou expositivo, e isso o olhar dela deu-me espaço para eu ir pondo para dentro da panela, digamos assim, coisas a mais, porque saberia que haveria um momento em que isso seria depurado e limpo, por um olhar de uma especialista em teatro e, para além disso, de uma pessoa que conhece muito bem aquele universo. Portanto, pronto, e trocámos mails quase diários com versões do texto cortadas, propostas, é uma lista interminável de 60 e tal e-mails com anexos e desanexos e depois leituras, tem um processo muito interessante, como aliás todos os meus encontros com a professora Eugénia Vasques foram desde que fui aluna dela. Sim. A memória é a memória. Eu tenho algumas reticências relativamente a mim, não aos meus colegas, evidentemente, e ao trabalho que têm apresentado, mas relativamente a mim própria, com os trabalhos autobiográficos, digamos assim, sobre a memória, etc. Tenho interesse, porque gosto imenso de biografias e tenho interesse de ver os trabalhos dos outros, mas eu não consigo constituir-me como matéria de exposição, digamos assim, a não ser pelo filtro de alguma outra entidade. Eu acho que aqui há um bocadinho esse caso, porque este processo todo, o que é que eu vou buscar à Isadora? Eu vou buscar, e isso acabo por ter mais consciência quando o trabalho se aproxima do fim, eu vou buscar, sobretudo, coisas que me interessam, que me fascinam e que dialogam comigo e com a minha memória, a minha própria memória. E aí a minha escolha é que é a autobiografia. A escolha que eu faço sobre as palavras dos outros é uma escolha que é minha e que me revela a mim, mas revela-me sempre através de um outro meio. E isso, eu pessoalmente, para o meu trabalho, acho mais interessante, é um caminho que eu gosto mais de trilhar do que o caminho da biografia confessional e do espetáculo sobre o eu, etc. Eu pessoalmente teria dificuldade de entrar por um caminho desses. Tenho sempre curiosidade de ver quando... e é aí é que entra a memória, não é? A memória, e onde é que está a memória? Aquela memória
é minha, todas aquelas memórias, todas aquelas palavras que estão em cena são da Isadora. Mas porquê é que eu as escolho? O que é que elas têm a ver com a minha própria história? Muito, quase tudo. Só porque eu as escolho. Eu não escolho para pôr em cena uma sensibilidade à qual eu sou avessa, em princípio. A não ser para a criticar, neste caso não é o caso. Depois há uma coisa muito interessante, que é a questão do gosto. A Isadora Duncan tem o gosto da Isadora Duncan, tirando a parte em que ela se entrega mais ao discurso mais revolucionário, em que ela passa a ter uma, digamos, uma estética mais realista, no sentido de uma estética mais aproximada da estética da União Soviética, da arte, até aí, aquela estética que ela vai beber à primavera do Botticelli e que nós conhecemos como sendo a estética da Isadora, das florinhas no cabelo e das túnicas gregas e etc. Aquilo tudo se inscreve naquela época. Nós hoje olhamos para aquilo e pensamos assim, epá, isto é um gosto, não é bem, o que é isto? Naquele tempo, naquela época, aquilo fazia tudo sentido e aquilo era extremamente revolucionário, porque as bailarinas andavam todas tapadas, atafolhadas em tules e em collants e mesmo a Loie Fuller, que foi uma grande, também uma figura muito importante na dança daquela época, ela estava tapada até ao pescoço, eram panos e panos e panos, e aquela coisa da serpentina que ela faz com aqueles paus na ponta dos dedos e tal, que é quase cenografia viva, não é? O corpo está completamente protegido, o pudor feminino, digamos assim. A Isadora não, a Isadora arrebentou com isso tudo. E isso também quer dizer, é uma grande coragem, é uma grande... Ela colocou-se em jogo, colocou a carne, a pele, e com o objetivo de lutar por esse espaço de liberdade, não para se exibir, para reclamar o espaço de poder ser livre. E isso ainda hoje andamos todos a exigir e andaremos cada vez mais, porque parece, à partida, poderíamos pensar que estamos que deveríamos caminhar para um mundo cada vez mais livre, mas não me parece que seja isso, infelizmente, que está a acontecer. Nós cada vez estamos mais constrangidos, até por nós próprios. É muito múltiplo, não é? É um teatro, e eu acho que deve ser. Deve ser, o teatro deve, como toda a arte, deve ser múltipla, e ela nós temos criadores com sensibilidades completamente distintas e muito bons em todas essas sensibilidades. Um teatro mais de repertório, um teatro mais convencional, outro teatro mais experimentalista, um teatro que quase que está na ponta do comercial, mas que está bem feito, um teatro mais antropológico, digamos assim, outro teatro com preocupações sociais, um teatro que está fascinado com os grandes êxitos que se fazem lá fora e quer trazê-los para cá e experimentá-los cá. Eu acredito que tudo o que for feito com honestidade é bom. E acho que a honestidade é que é a honestidade intelectual e a honestidade na criação. E depois o teatro é uma arte muito frágil, muito bela, tão frágil como a vida humana. E eu acho que não se compadece com a necessidade de excelência que o mundo... como é que eu ia dizer isto? Com a obsessão de excelência que o mundo empresarial
com o discurso do mundo empresarial, a necessidade que está patente, que deve estar no discurso empresarial. Mas a arte, quando permite, e os artistas, quando permitem que esse discurso de execução exímia, digamos assim, é assim, eu quando compro uma panela, eu quero que a pega não caia. Mas um ator pode gaguejar. A arte é a expressão do humano. O humano é, por definição, frágil e efêmero. E nós não podemos deixar que nos retirem isso. Isso é o risco que eu sinto na arte contemporânea. A transformação das exigências todas que circundam os criadores contemporâneos, de capacidades, skills, digamos assim, que estão ao nível empresarial. Quando eu digo isto, é evidente que estou a falar dos acessos aos apoios, etc, etc. Esse lado, nós não podemos permitir que esse lado nos constranja. E é muito bonito dizer, mas há produtores que, com certeza, e especialistas que podem eles próprios elaborar as candidaturas de acesso, mas eu nunca vi nenhuma candidatura de nenhum especialista em candidaturas que não precise de ser totalmente reescrita e corrigida por um artista, para ficar a expressão do espetáculo que ele quer fazer. Isto é uma coisa muito específica, mas isto é tão específico, mas eu acho que é aqui que reside não é exatamente na questão da candidatura em si. Claro que elas têm que existir e tem que haver um escrutínio, etc. Pronto, tem que existir. Mas é a filosofia que está patente à execução de uma candidatura, não pode ser transposta para a filosofia que tem de estar existente num palco quando se cria, ou numa tela, ou não pode, não se podem misturar essas águas. Sob pena dos espetáculos ficarem sintéticos, num sentido negativo, artificiais, digamos assim, pouco humanos, pouco frágeis. O que é que me faz olhar para o trapezista? É o medo que ele caia. Claro que eu fico maravilhada cada vez que ele dá uma volta no ar, cada vez que ele se atira de um trapézio para o outro, mas há ali será que ele vai conseguir? Será que chega até ao fim? E este lado faz parte da experiência humana e nós não podemos permitir que ela seja erradicada da arte, esse lado frágil, experimental e efêmero. Acho que no panorama em que vivemos, acho que há espaço para tudo, há todos, há muitas sensibilidades diferentes, há cada vez melhores profissionais. Eu tenho a sorte de dar aulas há uns anos para cá e tenho passado pela mão miúdos que podem vir a ter um futuro muito giro e muito interessante se trabalharem, se tiverem um olhar atento e cuidadoso, generoso para com os outros, para consigo, para com a arte, mas acho que há tanta coisa, a influência das coisas que se vão fazendo lá fora também é cada vez mais rápida cá, isso também é interessante, a necessidade de procura de uma linguagem própria, acho que há espaço para muitas coisas boas, há muitas coisas boas e espaço para elas. Só tenho pena às vezes que os espetáculos não possam ficar um bocadinho mais de tempo em cena, porque eles crescem muito com o público. Um espetáculo muda. Ainda no outro dia estava a ler um texto, o Meyerhold fala muito disso. Falam muitos, há muitos que falam do cruzamento do público, mas ele fala em termos que eu acho muito interessantes. Ele, por exemplo, diz que o encenador e o autor e o ator criam uma carcaça.
Ele chama-lhe mesmo carcaça, que eu acho engraçado, um invólucro, que depois só ganha vida com o contributo ou seja, ele dá ao público um papel não de espectador passivo, mas dele próprio de construtor de significados daquilo que lhe está a ser dado. E isso é muito interessante, não é? Se calhar já estou aqui por aí. Muito obrigado. Obrigada.